O humano vive 21 dias sem comer, 10 dias sem beber água e apenas 10 minutos sem oxigênio. Então vamos entender por que a gente precisa respirar. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório humano. Nós respiramos principalmente para conseguir, através da glicose, que vem da comida que ingerimos, o oxigênio. Esse oxigênio ele é importante para a obtenção de energia através da respiração celular. E a gente vai tratar disso numa outra aula de respiração celular com mais detalhes. Para esse oxigênio entrar no nosso corpo, nós utilizamos um sistema de respiração, que é o sistema respiratório pulmonar. Então a gente vai falar um pouquinho dele nessa aula. Esse sistema é constituído de alguns órgãos. São eles as cavidades nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, e esses três últimos vão formar um órgão conhecido como pulmão. Então vamos começar a falar em ordem de cada um deles, começando por onde o ar entra, que é o nosso nariz. O nosso nariz possui um ápice, que é uma extremidade livre, que é chamado ponta do nariz, e uma extremidade fixa no osso frontal, nasal e maxilar. A sua base ela é arredondada e faz uma ligação no ápice com o dorso do nariz. Apresenta também duas aberturas em forma de elipses, que são chamadas de narinas. Elas são separadas por um septo nasal e por uma columela que se abre para baixo. Dentro do nariz, após o ar entrar, nós temos as cavidades nasais, que são formadas por um corpo esfenoide, uma lâmina crivosa do osso estenoide, ossos frontais, osso nasal e cartilagem nasal no limite superior. O septo nasal separa as duas fossas nasais e é formado por 4 câmaras, a inferior, a superior, a interna e a externa. Ali são encontradas estruturas chamadas células sensoriais, que são responsáveis pela percepção de cheiro. Também existem células epiteliais que revestem essas cavidades e são responsáveis por produzir muco e pelos. O muco do nariz, a famosa catota, ela é importante em reter partículas do ar que evitam que adentrem o sistema e causem doenças. Os pelos eles têm a mesma função. Depois de passar por essa parte, nós temos a faringe, que é um órgão tubular que se inicia nas coanas com prolongação para baixo no pescoço em forma de funil. Ele varia de 12 a 15 centímetros de comprimento. Ele possui uma comunicação com o esôfago, com as fossas nasais e com os ouvidos. A faringe é composta por um músculo circular na parte externa, um revestimento fino. A parte interna é de músculos esqueléticos e é revestida por uma túnica mucosa. Nessa membrana mucosa consta acumulações de células do sistema imunológico, que são chamados de folículos linfóides. Eles funcionam como se fosse um filtro protegendo a mucosa faríngea de micro-organismos presentes no ar e nos alimentos. Alguns desses folículos são chamados de amígdalas, que são volumosas e salientes. No início da laringe, que é a próxima parte, temos uma abertura que é chamada de glote. Nela nós temos uma espécie de catraca que é chamada de epiglote, que vai separar o alimento ingerido do ar, sendo o alimento direcionado para o esôfago e o ar para a laringe. Além disso, nessa região se encontram as pregas vocais, que são estruturas relacionadas com a capacidade de comunicação através da fala. A laringe ela é um tubo irregular sustentado por peças cartilaginosas irregulares articuladas que unem a faringe à traqueia. A cartilagem ela é responsável pela manutenção da abertura da luz da faringe, garantindo uma passagem livre de ar. Esse órgão ele vai consistir em uma série de cartilagens, sendo as maiores, por exemplo a tireoide, do tipo hialino, ou seja, rígidos, enquanto as menores são mais do tipo elástico. Saindo da laringe, nós temos a traqueia, que é um tubo vertical cilíndrico cartilaginoso membranoso localizado entre a laringe e 2 tubos curtos que são chamados de brônquios. Seu tamanho em um indivíduo adulto é de 15 a 20 centímetros de comprimento e de 1,5 a 2,5 de diâmetro. Ele vai iniciar na borda inferior da cartilagem cricoide até aproximadamente a 5ª vértebra torácica. A estrutura da traqueia é constituída de 16 a 20 anéis cartilaginosos incompletos para trás, que são denominados cartilagens traqueais,
A porção posterior da traqueia, devido à ausência de anéis, apresenta uma capacidade móvel e elástica, que é importante para acompanhar os movimentos do pulmão. O seu revestimento interno ele é constituído por um epitélio do tipo pseudoestratificado cilíndrico ciliado e tem uma rica quantidade de células produtoras de muco. Os cílios e o muco vão umedecer o ar que vai entrar quando a gente respira. A parte da traqueia que se divide em dois é chamada de brônquios primários. Mas elas não acabam aí. À medida que elas vão se subdividindo, elas vão ficando gradativamente mais estreitas. O epitélio respiratório vai se tornar mais curto, com menos células calciformes, aquelas células que secretam o muco. A quantidade de glândulas, tecido conjuntivo e cartilagem também vai diminuir. Somente os tecidos musculares lisos e elásticos que vão aumentar conforme esse tubo vai diminuindo. Logo, um brônquio primário vai se dividir em uma ou mais vezes e dar origem a brônquios intrapulmonares, que podem ser considerados secundários ou terciários. A partir daí, esses tubos começam a ficar muito finos e recebem outro nome, chamados de bronquíolos, formando assim uma espécie de ramificação como se fosse uma árvore, que nem na imagem. Os bronquíolos vão se ramificar em diversos bronquíolos terminais menores, compondo a última porção condutora do sistema respiratório. Então, chegam os famosos alvéolos, que são pequenas bolsas morfologicamente semelhantes a um favo de mel, abertas com um dos lados, possuindo uma parede altamente vascularizada. Ali acontece um processo de hematose, onde o gás carbônico proveniente da respiração celular é transferido para os alvéolos, enquanto o oxigênio vai em direção às hemácias. Vamos comentar sobre esse processo de captura de oxigênio pelas hemácias em uma outra aula. Aguardem essa nova aula. Como eu comentei anteriormente, a junção dos brônquios, bronquíolos e alvéolos é o que a gente chama de pulmão. Olhando externamente, ele parece dois sacos esponjosos em forma de cone, com uma membrana que vai envolver cada um dos sacos. Essa membrana se chama pleura. Na verdade, a gente tem duas pleuras. Uma que se chama pleura interna, que fica grudada no pulmão, e uma outra que se chama pleura externa e que fica ligada à caixa torácica. No meio dessas duas existe um líquido lubrificante, que é secretado pela própria pleura. Ele serve para diminuir o atrito causado durante a respiração, uma vez que o pulmão vai se contrair e expandir o tempo todo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!